Além dos bonecos, a característica mais marcante do Intrudo, que ficou muito popular no Brasil, eram as brincadeiras violentas. Nas semanas que antecediam ao carnaval, eram preparadas as chamadas laranjinhas ou limõezinhos de cheiro. O nome dependia da cor e do tamanho do objeto, né? Eram bolas de cera coloridas, na verdade, recheadas normalmente com água perfumada. Às vezes nem tanto, mas já vou explicar. Havia, inclusive, o comércio dessas bolinhas de cheiro, né? Essas laranjas e limõezinhos que eram vendidos pelos escravos nas ruas. As famílias da alta sociedade, ou da sociedade meio remediada, ela convidava os seus amigos para almoçar e logo depois do almoço começavam a jogar esses limõezinhos e laranjinhas, dando banho em todo mundo, né? E tinha toda uma regra. Você podia jogar no escravo, o escravo não podia jogar de volta em você. Os escravos podiam jogar nos escravos, mas também não podiam jogar nos escravos da casa grande, né? Também tinha toda uma regra social. Quem tomava com uma laranjinha ou um limãozinho na cara, né, ou no corpo, podia às vezes jogar um resto de água ou de vinho que tinha no copo contra outra pessoa, até mesmo o resto de comida, desde que também não machucasse. Isso dentro da sociedade, né? Inclusive o Dom Pedro II também brincava o intrudo, né, com essa questão das laranjinhas de cheiro. Isso dentro da sociedade. Fora da sociedade, a coisa pegava. As bolinhas, os limõezinhos de cheiro, as laranjinhas eram jogadas nas ruas contra pessoas que você às vezes não conhecia. Isso gerava briga, isso gerava discussões. Muitas das vezes não tinham só água perfumada, às vezes também era arremessadas fezes, era arremessada água e farinha no rosto das pessoas. Então isso acabava se tornando uma festividade meio violenta nas ruas do Brasil. Aqui eu estou falando em ruas, né? Estou falando do ambiente urbano, mas no ambiente rural, nas fazendas, os escravos eles eram liberados também para brincar 3 dias de carnaval. Só que, aos poucos, essas brincadeiras violentas, elas incomodavam as pessoas, acabavam gerando brigas, e aos poucos foram sendo consideradas muito grosseiras e pouco civilizadas. A sociedade, ela começou a migrar dessas festas para os bailes e passeios de máscaras, como se fazia em Paris. E a partir de 1830, começaram a aparecer leis proibindo o intrudo nas ruas. A festa, ela foi oficialmente banida em 1841, mas continuou sendo praticado em muitos lugares até o início do século XX. Com isso, a natureza do carnaval no Brasil foi mudando. Enquanto os ricos se divertiam em bailes de máscaras, muitas vezes em teatros e cassinos, e casas particulares, obviamente, o povo ia brincar nas ruas. Nessas ruas aconteciam desfiles, eram formados blocos e os cordões carnavalescos. A diferença entre os dois é que os blocos eram mais organizados, geralmente formados por uma associação, todos usavam fantasias parecidas, né? Enquanto os cordões, eles eram mais informais. Os dois já eram uma evolução do famoso Zé Pereira, que era um grupo mais informal ainda. O primeiro Zé Pereira foi um grupo de foliões que saiu às ruas no Rio de Janeiro em 1846, acompanhados por instrumentos de percussão. O nome ele passou a indicar qualquer tipo de grupo de bagunça carnavalesca improvisada, sem organização, e que hoje é mais conhecido como bloco sujo. A percussão do Zé Pereira, ele deu origem à bateria que a gente ouve até hoje das escolas de samba. Hoje em dia, bloco carnavalesco é um termo usado no Brasil para qualquer grupo que se organize para brincar o carnaval junto e que não seja tão estruturado quanto uma escola de samba. Isso inclui os blocos afro e os trios elétricos da Bahia, os blocos de frevo e maracatu de Pernambuco e os chamados blocos de enredo, que são como escolas de samba menores e mais simples e que também desfilam nos sambódromos de cidades como Rio e São Paulo. O Galo da Madrugada, que desfila todo sábado de carnaval de manhã cedinho no Recife, é considerado o maior bloco do mundo, reunindo mais de 2 milhões. Eu gostaria também de lembrar para vocês que a primeira marchinha feita no Brasil foi criada por uma mulher, Chiquinha Gonzaga.
Chiquinha Gonzaga era professora de piano, foi a primeira dirigente de orquestra e ela realizou uma marcha muito conhecida chamada Abre Alas, no momento em que ela estava tendo um romance com um português. Ela que já tinha 52 anos e já era avó. A marchinha dizia o seguinte: ou abre alas que eu quero passar, né? Era uma marchinha, portanto, que chamava atenção para esse lado bastante subversivo do carnaval e é muito interessante que tenha sido uma mulher que destacou esse aspecto, por sinal, a primeira mulher e a primeira pessoa que defendeu os direitos autorais no Brasil. A moça resolveu gostar de mim, ou abre alas que eu quero passar. O samba nasceu na Bahia, lá pelo final do século XIX, mas ele se popularizou para valer no Rio de Janeiro. O primeiro samba foi criado por Donga em 1916 e se chamava Pelo Telefone. Vou ler aqui para vocês. O chefe da polícia pelo telefone manda me avisar que na Carioca tem uma roleta para se jogar. O chefe da polícia pelo telefone manda me avisar que na Carioca tem uma roleta para se jogar. Aqui já estava claro como o samba carregava uma dose muito grande de irreverência e outra de subversão, como ele misturava ordem e desordem. E o carnaval foi se organizando. Por exemplo, a primeira escola de samba se chamava Deixa Falar e foi criada em 28 no Rio de Janeiro. Já o bloco mais antigo foi criado em Pernambuco no ano de 31. O bloco se chamava O Homem da Meia-Noite. Na Bahia, foi em 1951 que se criaram os famosos trios elétricos. Também não é possível dizer que havia total igualdade na festa de carnaval, como ainda não existe. Vou dar um exemplo para vocês. Na década de 60, Ataúfo Alves, um sambista que era também engraxate, também marceneiro, criou sambas inegavelmente maravilhosos, mas criou também sambas que conformaram o estereótipo perverso da mulata. Basta citar dois: o Requebro da Mulata e o outro que se chama justamente Mulata. Comum ao carnaval é a crítica à festa, condenada por ser imoral. Normalmente acompanhada de críticas com comparações ao passado. O carnaval de hoje seria bem mais escandaloso que os carnavais de décadas anteriores. Você certamente conhece alguém que concordaria com a seguinte frase sobre o carnaval: pessoas em roupas estranhas exaltam os vícios junto com gestos desordeiros e canções obscenas. Parece o carnaval de hoje em dia, né? Mas essa frase é do bispo Cesaro de Arles, que morreu quase 1500 anos atrás. Os aspectos pecadores do carnaval são tão antigos quanto a festa em si, já que a quaresma é um período de reflexão e de abstinência não apenas de carne, mas de outros sentidos da palavra carnal. Marchinhas com duplo sentido obsceno existem desde o início do século XX. Em Nova Orleans, cidade dos Estados Unidos de colonização francesa, onde o carnaval é celebrado com o nome de Mardi Gras, terça-feira gorda em francês, existe uma tradição de mulheres tirarem suas blusas ou andarem sem essa peça de roupa. O primeiro registro disso? 1899. E sabe as máscaras venezianas que todos acham lindas, elegantes, refinadas? A origem dos bailes de máscaras era permitir que, durante o carnaval, os papéis sociais e os comportamentos esperados de cada um fossem desconsiderados, como se não existissem. Não teríamos mais um sapateiro e um nobre, mas dois indivíduos anônimos mascarados em uma festa, podendo se comportar da maneira que quisessem. Isso também permitia que, caso sua crush fosse uma princesa, era a sua chance se você fosse um pé rapado. Idealização do passado é um comportamento comum e fator influente na análise de fontes históricas, especialmente quando as pessoas falam de sua própria história de vida.